Olá, eu sou a professora Edione Vieira. Estou aqui com a missão de compartilhar meus conhecimentos com você através do tema Educação Inclusiva em Foco. Este tema ele é muito pertinente para você, professor, educador, gestor, que atua na coordenação pedagógica, na orientação educacional e outras áreas afins, que se envolve com crianças que estão atuando ali, estudando na parte da educação infantil, como também os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. A minha trajetória envolve mais de 20 anos na área da educação, justamente com o trabalho da inclusão na educação especial, com a minha formação nessa área em psicopedagogia, educação especial, também com a parte envolvendo a abordagem educacional por princípios, da qual, dentro de tudo isso, nosso trabalho nos traz uma prática pedagógica da qual podemos então compartilhar aquilo que nos move nessa direção. Começo com a inspiração que me traz a palavra de Charles Swindoll, quando ele diz que nós podemos fazer diferença na vida de cada um. Humanamente falando, sozinhos, nós não poderemos alcançar a todos. No entanto, somos responsáveis por aqueles com quem nós entramos em contato. Diante disso, eu trago uma provocação a você, educador, professor, parando para pensar como que tem sido a sua prática pedagógica em sala de aula. Tem sido uma educação para todos? Tem pensado em todos os alunos que são envolvidos neste processo de ensino e aprendizagem? Partindo deste pensamento, nós trabalhamos com a abordagem educacional por princípios. E aqui nós destacamos a palavra-chave, que são incluir e a inclusão. O que vem a ser isto? É justamente o significado de que nós devemos trazer para perto, colocar junto. A inclusão hoje é um dos grandes desafios da escola, não somente dela, mas de todo o contexto social que nós vivemos. E a palavra de Deus, em Romanos 2:11, testifica de que para Deus não há acepção de pessoas. Ao contrário, Ele trata a todos com igualdade. Diante disso, nós vamos pensar que princípio pode ser aplicado dentro do tema da inclusão. Podemos fazer um raciocínio com os 7 princípios governamentais, mas eu selecionei o princípio da individualidade, o qual nos traz de que cada pessoa tem características que lhe são próprias, características singulares. Nenhuma é igual à outra, cada uma tem a sua potencialidade. Então, quando pensamos neste tema, a ideia guia que nos norteia é o fato de que a criança, criada à semelhança de Deus, ele é um ser valoroso. Cada uma é única e, como tal, ela não deve jamais, em momento nenhum, ser comparada com o outro. E isso é um cuidado muito importante que deve ter o educador, o professor na sala de aula. Quer seja o contexto que você atue, mesmo em projetos de contraturno, é importante pensar e lembrar que cada um é único. Então, diante disso, nós podemos pensar que o nosso propósito vertical é honrar a Deus, respeitando a todos. E o nosso propósito horizontal é de que o professor cristão ele precisa ter, sim, uma consciência de que a sua missão é aperfeiçoar os educandos. Ou seja, trazendo a inspiração ali àqueles a quem Deus nos colocou próximo. Diante desta fundamentação da abordagem educacional por princípios, vamos agora pensar e conhecer um pouco mais o que a legislação nos diz. Nós temos o PNEE, que é o Plano Nacional da Educação Especial, o qual nos apresenta a clareza de que educação inclusiva, ela se refere a todos. Então eu convido você para avaliar e refletir nesta tela que vai lhe ajudar a uma melhor compreensão. Então veja bem, eu tenho um círculo grande, maior, que ele fala que a educação inclusiva, ela abarca, ela oferece igualdade em todas as formas de aprendizagem. Agora repare, percebe ali que nós temos um outro círculo dentro da educação inclusiva? Pois muito bem, nós então
olhamos para aquele público que dentre toda a educação inclusiva são os que se enquadram no público-alvo de necessidades especiais e que a legislação nos apresenta através de 3 categorias. Quais são essas categorias? Vamos conhecê-las. Veja bem agora neste novo slide. As 3 categorias são, primeiro, as deficiências. As deficiências, elas podem se enquadrar das mais diversas formas. Temos deficiência visual, auditiva, motora. No quadro TGD, nós temos os transtornos globais do desenvolvimento. E quando falamos dos TGDs, hoje, mais comumente colocado a questão do autismo, mas não apenas ele. Nós temos também outras síndromes, como a síndrome de Asperger, a síndrome de Kenner, a de Rett. O que caracteriza os TGDs? Nós temos alguns sinais autísticos, outros comportamentos que eles vão sinalizando aquele tipo de transtorno. E por fim, nós temos as altas habilidades ou superdotação, que é essa sigla muito comum de encontrar nos materiais, nos estudos, que é o AH/SD. Então nós temos esse público de que também tem um comprometimento com a tarefa, ele tem um potencial elevado, que pode ser específico ou também ele pode vir com envolvimento com outras áreas de conhecimento. Então vamos lá, um exemplo. Eu tenho um aluno que tem um raciocínio lógico matemático brilhante, uma facilidade enorme, mas que não tem nenhuma outra área com desenvolvimento, talvez muito baixo potencial. Mas ele se enquadra, sim, em altas habilidades. Agora, eu posso ter também um que se destaca numa alta habilidade e, conjuntamente, ele ter um perfil para a área da música, uma facilidade, os esportes. E, nesse aspecto, nós temos a teoria de Howard Gardner, quando ele nos ensina a respeito das 9 inteligências emocionais. Conhecer a teoria das inteligências múltiplas contribui significativamente para um bom resultado no ensino e aprendizagem dos nossos alunos como um todo. E caminhando um pouquinho mais, vamos pensar então neste tema que trata de um dos transtornos que envolve o autismo. Lembre-se que o autismo ele também é categorizado. Eu posso ter um autismo leve, moderado ou elevado. Então, os sinais eles podem vir acompanhados de alguns comportamentos. No caso do autismo, nós temos ali um público que às vezes ele pode ser muito quieto, ele pode ter comportamentos repetitivos, gosta muitas vezes do isolamento, pode ter postura de movimentos para frente e para trás consistentemente. Temos também outros transtornos ou diagnósticos que se enquadram nos TGDs, como é o caso também de alguns sinais que envolvem a psicose infantil. Portanto, é preciso cuidado, é preciso tentar interpretar esses sinais, porém, como educadores e professores, não é momento de dizer um diagnóstico, porque isso é responsabilidade dos profissionais especializados nas respectivas áreas. E agora, continuando, o que nós temos de mais atualizado é de que, a partir do ano de 2021, a Lei 14.254, ela traz então uma grande vitória nessa jornada da inclusão. É o fato de que os alunos com dislexia, TDAH e outros transtornos, eles agora têm amparo legal para que eles possam ser atendidos e acompanhados, algo que até então não se tinha com defesa na lei. Portanto, é relevante que possa compreender então o que vem a ser um transtorno de aprendizagem e o que de fato é dificuldade de aprendizagem. Quero deixar claro que compreender essa distinção é importante desde a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais, porque existe um pouco de confusão, o critério de interpretar. Este aluno, ele está com uma dificuldade no aprender. Opa, este daqui, ele de fato tem um transtorno. Então, olha só, me acompanhe também
nesta imagem que pode esclarecer de forma muito objetiva para você. A dificuldade de aprendizagem, ela é temporária. Ele tem uma dificuldade, ele chegou ali e alguns métodos, a forma de ensinar não foi muito adequada, esse aluno não caminhou, ou então ele está vivendo um momento pessoal difícil, mas acontece que alguma mudança na forma de ensinar, um reforço, um atendimento até socioemocional, uma terapia, pronto, acabou, o aluno superou. Porém, observe ali, transtornos de aprendizagem é algo permanente. No primeiro momento, nós não temos assim dizer, tem cura, por exemplo, para a dislexia. Ela acompanha o aluno desde a tenra-idade até a fase adulta. Porém, a diferença é que existem formas de tratamento que vão auxiliar e contribuir para que essa jornada acadêmica não se torne tão difícil. E aí, vamos pensar um pouquinho no que é muito comum no ambiente escolar. O que nós temos? As letrinhas que às vezes confundem tanto o professor. TDAH. Mas será que é TDAH ou é HDTA? Vamos lá. Dentro desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, temos também 3 categorias. Preste atenção comigo. Nós temos esse tipo que é o desatento. Lembra daquele aluno que parece que ele está no mundo da lua? Ele está ali na sua sala de aula, ele está presente, ele está até quieto, mas ele está com o lápis na boca e olhando pela janela, lá longe, parece que ele está sonhando de olhinho aberto. Esse é o desatento. Nós temos o tipo hiperativo, que é impossível, difícil de conseguir sentar na cadeira. Ele vai, ele levanta, ele senta, ele levanta, ele senta, ele cutuca, ele olha para frente, ele não consegue ter um controle ou o autocontrole para segurar esses seus impulsos. Então, ele se categoriza como um hiperativo, ou seja, uma atividade excessiva, além do que nós consideramos uma certa normalidade. E por fim, o que nós temos? Esse combinado. Pode ser um pouco desatento, um pouco hiperativo, então depende dos diagnósticos que são ali, então, colocados pelos profissionais especialistas nas diversas aulas. E agora, pense comigo, reflitamos juntos. Eu te pergunto, professor, de acordo com isso que você viu, ouviu até agora o momento, lhe pergunto, como que está as suas práticas pedagógicas em sala de aula? Na educação infantil, já percebeu algum sinal, algo que possa estar comprometendo a aprendizagem do aluno? E nos anos iniciais, como educador, pensando então que você é um educador cristão, que está trabalhando através de uma metodologia da abordagem educacional por princípios, sua prática pedagógica, ela tem sido uma escuta ativa? Ou seja, eu tenho de fato olhado para todos, pensando na igualdade de uma educação para todos? Vamos caminhando. Quais são as estratégias fundamentais quando nós pensamos na educação inclusiva? Fundamentalmente, são as adaptações curriculares. Adaptar conteúdos de acordo com as necessidades especiais. Então vamos lá pensando numa prática. Eu tenho um aluno nos anos iniciais, pode ser do 1º ao 5º ano, que está percebendo que este aluno não está acompanhando aquele conteúdo apresentado na sala de aula. E aí, como que eu devo agir? Primeiro, um trabalho conjunto com a sua coordenação pedagógica, no caso se a escola tiver uma orientadora educacional, trazer esses sinais, fazer o registro daquilo que se tem percebido. A partir disso, conversar com a família, buscar se porventura este aluno tem algum tipo de diagnóstico ou observações ou um histórico que possa ter acontecido em escolas anteriores, enfim, toda essa trajetória acadêmica do aluno. Ele pode trazer luz, talvez responder algumas perguntas ou então elucidar alguns fatos. Através disso, o professor, ele tem o dever de poder fazer as adaptações curriculares necessárias. E acompanhe comigo, o Ministério da Educação e Cultura, ele delibera e ele define que existem adaptações curriculares que são chamadas de grande porte e adaptações curriculares de pequeno porte. As de grande porte
cabem à responsabilidade das instâncias políticas, administrativas superiores. Mas aí, professor, é que vem o desafio. As adaptações curriculares de pequeno porte são de responsabilidade do professor. Nem sempre o professor concorda muito com esta colocação, mas o fato é o que nós temos como determinação. Então vamos pensar o que vem a ser adaptações de pequeno porte. Elas são aquelas que não são consideradas tão significativas do ponto de vista daquelas consideradas de grande porte, que são mudanças legislativas e políticas. Mas por que também de pequeno porte? Porque a responsabilidade ela é naquele ambiente da sala de aula. É responsabilidade do professor, que é aquele que está no cotidiano acompanhando seu aluno em sala de aula. Então vamos pensar que as adaptações curriculares, elas são promovidas, são pensadas pelo professor. Por quê? Porque é esse professor que está ali no cotidiano escolar. Ele conhece o seu aluno, ele consegue estabelecer os avanços que esse aluno vai na jornada, em cada atividade proposta, em cada conteúdo que tem sido apresentado. Olha só agora alguns exemplos de boas práticas, algumas dicas que podem lhe ajudar. Eu trago aqui sobre a deficiência visual. São algumas dicas que você pode considerar para a educação infantil e os anos iniciais. Olha só, o jogo da velha, tão conhecido jogo da velha. Ele permite uma interação com quem não tem uma deficiência visual. Ele pode ser um jogo de memória tátil, ou seja, o toque ele vai contribuir para aquele aluno que tem uma deficiência visual. Vamos pensar a massa de modelar. Nossa, a massa de modelar, eu creio que é um dos materiais que mais se tem ali na escola. Vamos lá, vamos pensar, professores da educação infantil, não é mesmo? Como os alunos gostam e amam a massa de modelar. Tão coloridas, tão macias. Esse é um material que pode ser muito bem aproveitado, de baixo custo e que ele pode ser trabalhado de forma muito criativa. E vamos pensar nos dedoches, nos fantoches. Também ele favorece a comunicação, a expressão de sentimentos. Vamos caminhando para conhecer mais algumas alternativas. E olha só que atividade bem interessante, as animações inclusivas. Eu trago 3 dicas, indicações que podem ser muito bem aproveitadas. Se organizando no seu plano de aula, é possível trabalhar a temática inclusiva com os alunos. Quando nós pensamos, o professor tem então a sua responsabilidade de fazer atividades curriculares, adaptações curriculares no conteúdo. Agora, também se torna necessário trabalhar com a conscientização de todo o grupo, daquele grupo da sala de aula, dos colegas, dos amigos, como também o entorno escolar, como a comunidade escolar. Mas aqui fica essa indicação de 3 pequenos filmetes que eles vão tratar desses assuntos. Então você pode organizar um momento oportuno onde vai trazer, apresentar através de um filmete, você pode trabalhar uma roda de conversa, você pode trazer então para a turma pensar de que forma nós podemos receber, tratar, cuidar, colaborar, contribuir com aquele que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade. Olha só uma contribuição pensando se na sua sala você tem alunos com sinais de dislexia na fase pré-escolar. Então vamos lá, educação infantil. Nós temos aqui pelo menos 9 observações que pode prestar atenção se isso acontece com seus alunos ou com a sua turminha. Veja, demora na formação de frases completas. Isso é uma vez ou outra ou tem uma frequência? Vamos pegar um exemplo que você está na educação infantil, tem um aluno que começou ali no berçário, mas hoje já está caminhando no último ano para seguir para o primeiro ano do ensino dos anos iniciais. Será que ainda tem uma fala muito infantilizada? As trocas de fonemas, dificuldade em reproduzir uma história. Então observem que esses 9 frases aqui, elas contribuem para ter uma percepção se existe ali uma dificuldade de dislexia. Agora eu vou para o público de professores do Fundamental 1. Olha aqui 6 frases que podem lhes ajudar também a sinalizar.
Existe inversão de grafia de letras e números? É muito comum, às vezes, escrever um 6 em vez de 9. Ou então, as famosas letras, a letra E, se você coloca num espelho, o aluno às vezes escreve o E invertido, e se coloca num espelho vai perceber que a letra E está da forma visualmente correta. Isto são pequenos sinais, não significa que se uma criança ela estiver cometendo, então, essa inversão de grafia, que ela tem um diagnóstico, por exemplo, de dislexia. Não, cuidado! São sinais que eles precisam estar aliados com outros sinais. É apenas para que tenham uma noção. E olha aqui, dislexia no Fundamental 2. É uma tendência, muitas vezes, de inventar as palavras. Ou então, quando está fazendo uma leitura, e então é esta, e existe ali um pouquinho do gaguejar, porque tem uma insegurança na letra. Veja, prejuízo na organização da escrita. Alunos com dislexia, eles têm dificuldade de poder concluir uma avaliação no tempo determinado, por exemplo, que seja 1 hora a aula, ou que seja 50 minutos de aula. Alunos com dislexia, às vezes, necessitam do que nós chamamos de ledor, ou seja, um acompanhante, talvez uma sala separada, que vai ler aquela avaliação e ele, ao escutar, ele vai responder as questões. Um aluno com diagnóstico ou com transtorno de dislexia, ele tem dificuldade de ler textos longos. Então, numa avaliação de língua portuguesa, se colocar um texto muito longo para uma interpretação, esse aluno vai ter uma dificuldade. Aí o que entra? As adaptações de provas, de avaliações. Esse cuidado precisa ter. Alunos diléxicos têm um potencial de inteligência muito grande, às vezes até elevado. No entanto, ele tem esse transtorno, que na trajetória acadêmica pode trazer ali alguma dificuldade. Vamos caminhando. Aqui, algumas dicas também de atividades práticas de dislexia, que nós temos a forca, palavras cruzadas, como nós temos isso e pode ser um incentivo. Agora eu quero estar caminhando ali, direcionando para o final dessa nossa aula, e eu quero trazer um tema que é muito importante. É o que nós chamamos de PDI, ou seja, Plano de Desenvolvimento Individual. O que isso significa? Significa que está previsto no artigo 28 da Lei 13.146 de que este documento ele deve contemplar, então, as características individuais do aluno. Então, vamos relembrar. Quando nós aprendemos ali no início que nós temos a educação inclusiva, certo? Que engloba todas as formas de aprendizagem, e nós temos a educação especial. Na educação especial, nós temos então um público de deficiências, de TGDs, e temos também de altas habilidades, superdotação. Temos também agora os disléxicos, temos TDAH. Quando estes alunos eles se enquadram então nessa necessidade de acompanhamento, é necessário que se tenha um plano de desenvolvimento individual. O que é isto? Isto aí é um instrumento, onde neste instrumento, neste papel, neste formulário, vai apresentar ali todas as necessidades. É um mapa, digamos, fotográfico, mas escrito, procurando identificar quais são as necessidades, o que este aluno precisa, como que é o histórico dele, a trajetória acadêmica, onde ele tem mais facilidade. O PDI, ele é um trabalho de várias mãos montando um quebra-cabeça. Ele não é só responsabilidade do professor. O professor, nesse sentido, ele contribui com o profissional que atua, então, no que nós chamamos da educação especial. É um especialista que desenvolve o PDI. No entanto, este PDI precisa do apoio do professor em sala de aula, como também o apoio da coordenação pedagógica, e trabalha-se também conjuntamente com orientação educacional. Nesse slide, você vai ver então os 4 passos fundamentais para o PDI. Vamos lá? Veja bem. Primeiro, conhecer o seu aluno então. Traça o perfil do aluno, o histórico familiar, o histórico acadêmico, você vai perceber as habilidades que o aluno já tem, o que ele já conquistou, o que precisa conquistar. Segundo passo, estabeleça metas. Defina metas de curto, médio e longo prazo. Então, o que ele precisa alcançar neste primeiro bimestre? O que precisa no segundo bimestre?
e assim sucessivamente. É uma linha do tempo da qual você vai conseguir identificar e acompanhar os avanços significativos. Terceiro passo, organize um cronograma. É fundamental planejar, trabalhar de forma organizada. Determine quando vai ser aplicado aquilo que você estabeleceu como meta. E, por último e fundamental, é a avaliação. Organize o trabalho avaliativo, considere as metas que foram colocadas e lembre-se, uma avaliação ela não é igual, exatamente igual, a mesma que é aplicada para alunos que não têm nenhum tipo de diagnóstico. Então, novamente, assim como existem adaptações curriculares, existem as adaptações avaliativas. Então, se seguir esses 4 passos, veja que eles vão contribuir para que a sua prática pedagógica, os seus alvos com a sua turma de alunos possam ser alcançados. Eu deixo aqui por final uma tarefa de registro. Tente você, junto com a sua escola, com seu orientador, seu coordenador, enfim, seu especialista em educação especial, desenvolver um PDI. Assista esse vídeo onde vocês vão aprender um pouco sobre o poder do afeto na inclusão. É um depoimento muito interessante. E ali também vocês têm uma indicação de desenvolverem um plano de aula. Pense, professor, trabalhe um plano de aula que você possa aplicar atividades, tem muitas dicas no material que você pode incluir e fazer da sua aula uma aula onde todos os alunos são vistos na sua singularidade. E concluo trazendo novamente aquela minha inspiração de abertura, de que sozinhos, humanamente pensando, não vamos dar conta. Mas acontece que não estamos sozinhos, olhando no aspecto de que nós podemos contar com os recursos espirituais, um Deus que nos coloca ao chamado de sermos educadores cristãos e que aqueles que Ele coloca sobre as nossas mãos naquele ano letivo, que nós podemos sim ajudá-los, caminhar e seguirmos em frente. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o avanço do seu conhecimento e que a sua prática pedagógica possa fazer diferença. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.